Boa tarde, irmãos, boa tarde, queridos. Sejam bem-vindos a mais uma live, a leitura da Bíblia. Vamos começar hoje o livro, dar continuidade ao livro de Lucas, capítulo 17. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão entrando, vocês que irão assistir a live gravada, ok? Vamos orar para dar início à live. Senhor Deus, Pai querido, graças te dou por mais um dia de vida. Um dia abençoado, um dia na Tua presença. Um dia único, Senhor, um dia que o Senhor preparou com exclusividade para cada um de nós. Um dia personalizado. Pai querido e Pai amado, eu te peço agora, coloca os Teus anjos, acampe os Teus anjos nesse ambiente, que o Teu Espírito Santo esteja aqui, me orientando, me dando sabedoria e discernimento para levar a Tua palavra, para fazer a leitura da Bíblia, e para fazer alguns comentários, Senhor. Que tudo seja conforme a Tua vontade, conforme a Tua palavra. Que nada fuja do controle, Senhor, que eu não perca o foco. É o que eu oro, abre o nosso entendimento, abre as nossas mentes para que recebamos esses ensinamentos e que levemos todos eles para a nossa vida. Todos eles, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Vamos começar então, capítulo 17, livro de Lucas. Começa a palavra de Jesus, a palavra de Deus diz assim: o pecado, a fé e o dever. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem, Então ele está dizendo, cuidado para não ser pedra de tropeço na vida de alguém. Continuando aqui, seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levaram desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado, forte isso, né? Então Jesus aqui nos alerta. Tomem cuidado para não ser pedra de tropeço na vida de um irmãozinho. Porque ele está vendo, ele é o justo juiz. Então ele está vendo. Cuidado, atenção. Continuando, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Aí a gente, poxa Jesus, 7 vezes, então a pessoa, se pecar 7 vezes contra mim, eu tenho que perdoar, Se esse perdão que a pessoa está pedindo for realmente de coração, a gente deve perdoar sim. Porque Jesus nos perdoa sempre. A gente peca, a gente erra, a gente falha. E quando a gente vai ao Senhor e se arrepende, pede perdão, Ele nos perdoa. Ele está sempre nos perdoando. Então aqui ele diz, perdoe 7 vezes no dia, e 7 vezes voltará a você e disser, e se 7 vezes essa pessoa voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-me. Então a gente precisa perdoar o irmãozinho, sempre. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Por que os apóstolos disseram isso ao Senhor? Porque o Senhor primeiro fala da pedra de moinho no pescoço para aquele que for pedra de tropeço para o irmão. É mais fácil, aqui diz, seria melhor que a pessoa fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. E depois ele fala de pecar 7 vezes mais. Quanto 7 vezes voltar a você e disser perdoe-me, você deve perdoar. Então aqui os apóstolos
falam com Jesus: aumenta a nossa fé. E Jesus responde: se vós tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo: venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto come e bebo. Depois disso, você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também, vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos nosso dever. Então, aqui nesses versículos, nós aprendemos que devemos ter um coração perdoador. É uma ordem de Jesus: tenha um coração perdoador. E também ele nos ensina que não busquemos méritos em obedecer ao Senhor. A gente obedece, ponto. A gente não tem que barganhar: poxa, Senhor, eu obedeci, eu fiz isso. O Senhor viu, Senhor, eu fui lá na casa da irmãzinha, eu fui lá evangelizar, agora o Senhor podia fazer isso e isso. Não, gente. Obedecer é obedecer sem barganha, sem mérito. Não queira méritos para fazer as coisas para o Senhor. Faça com o coração queimando, faça com o coração aberto. Nunca para obter méritos de ninguém, muito menos do Senhor. Continuando. 10 leprosos são curados. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em voz alta: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Gente, leprosos naquela época não ficavam em contato com ninguém. Era contagioso e é contagioso, né? A lepra, a pessoa tem que ficar isolada. Então os leprosos, eles gritavam de longe: Jesus, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão, mostre-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Gente, olha o que nós aprendemos. Eles nem chegaram aí, mas eles já estavam sendo curados. Eles foram curados antes mesmo de chegar lá. Eles obedeceram ao Senhor, porque o Jesus mandou. Vão mostrar aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhes disse: levante-se e vá, a sua fé te salvou. Aqui nesse versículo, levante-se e vá, a fé te salvou. No versículo 16, no 15, que diz que um deles, vendo que estava curado, voltou e, louvando a Deus em voz alta, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E ele era um estrangeiro, era um samaritano. E aí, gente, a gente vê aqui a gratidão. A gratidão. Quem são as pessoas gratas? Quem são? As pessoas gratas são aquelas que são curadas, são aquelas pessoas que são libertas, são aquelas pessoas que são humildes.
Essas pessoas que são curadas na alma, elas são gratas. Pessoas machucadas, elas verão machucados em toda parte. E quando elas são curadas, elas são gratas. A gente não fala só das feridas do corpo, a gente fala das feridas da alma. Então, a gente ser grato por uma cura, por uma restauração, é tremendo, gente. Precisamos ter gratidão. A mesma coisa com as pessoas que são libertas, que vivem anos e anos debaixo daquele jugo desigual, debaixo daquela possessão, e Jesus cura. Precisamos ter gratidão. As pessoas humildes, humildes de coração, aquelas pessoas que não fazem nada pensando em si próprio, fazem pensando no próximo. Essas têm gratidão. E a vida eterna, gente, é com Deus. A vida eterna com Deus é você ser grato por ter a certeza de que o seu lugar está reservado no céu com Deus. Que a sua vida é eterna, não é aqui. Aqui é uma passagem, né? A gente está aqui como peregrino, caminhando. Mas a nossa vida não termina aqui. A nossa vida continua lá no céu com Jesus. Nós teremos a vida eterna. Isso é ter gratidão. Olhar para o alto e dizer: obrigada, Senhor. Obrigada por ter me resgatado. Obrigada por não ter desistido de mim. Obrigada, Senhor, pelas maravilhas que fez e faz em minha vida. Isso é gratidão. Servir ao outro sem esperar nada em troca e agradecer, agradecer. Nós precisamos ser gratos, ter um coração grato. Pessoas gratas têm um reencontro, têm um encontro. As pessoas gratas têm um encontro com o Evangelho, têm um encontro com a palavra de Deus. Elas têm um coração aberto para receber a palavra de Deus. Não têm um coração endurecido. As pessoas gratas, elas estão abertas para ouvir a voz de Deus. Aí, continuando aqui, versículo 20. A vinda do reino de Deus. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós. Agora ele está falando da vinda dele, está falando do reino de Deus. Então aqui nos mostra que o reino de Deus, ele é um tempo. Ainda não é tempo dele voltar. Ele está dizendo aqui, ó, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós. Quando ele diz o reino de Deus está entre vós, ele também diz que o reino de Deus está presente. Aí você me pergunta: ué, Marta, o reino de Deus está no presente ou está no futuro? Está nos dois. Ele está nos dois. Porque o reino está onde o rei está. E o rei, ele veio, ele se fez carne, ele veio para nos salvar. E ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. E ele vai voltar. Então ele diz aqui, ó, porque o reino de Deus está entre vocês. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não se apresentem em segui-lo, não se apressem em segui-los. Pois o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade a outra no céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Está falando aqui da sua morte, né? E ele ressuscitou. Então ele está falando, está contando, está falando o que tinha que acontecer com ele. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo
Vivia comendo, bebendo, casando e sendo dada em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e o destruiu, e os destruiu a todos. Gente, a gente vê exatamente isso aqui hoje, né? Na atualidade. As pessoas bebendo, comendo, casam de novo, separam de novo, sem um mínimo de temor, sem um mínimo de tremor. Vão fazendo aquilo que dá na telha. E aconteceu isso lá. Por isso, houve o dilúvio. Então está acontecendo a mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. Olha isso. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Então, assim, a gente vê aqui que aquela família, a família de Noé, que entendeu o propósito de Deus, entendeu o que Deus estava falando, obedeceu e aguardou, mas aguardou em obediência. Eles entenderam e houve a construção da arca. Versículo 30. Acontecera exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhante, quem estiver no campo não deve voltar atrás de coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, preservará. Eu lhes digo, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama. Uma será tirada e outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será tirada e outra deixada. 2 pessoas estarão no campo. Uma será tirada e outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. E ele respondeu, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abrigos. Ele está falando para a gente. Ele está dizendo isso para a gente. Está aqui, ó. Quem estiver no campo não deve voltar atrás de coisa alguma. Não volte para tentar salvar bem nenhum, coisa material nenhuma. Não volte. Porque ele está voltando e não tem jeito mais. Então, as coisas, por isso que a gente tem que pensar que não vamos levar nada desse mundo. Vamos deixar tudo aqui. O que podemos levar é a nossa essência, é a nossa alma, é a nossa fidelidade ao Senhor, é o nosso comprometimento com o Senhor. E Ele irá arrebatar aqueles que realmente o serviram, porque Ele diz aqui, ó, acontecerá exatamente no dia em que o Filho do Homem for revelado. O dia que o Senhor voltar, acontecerá exatamente o que aconteceu com Noé, o que aconteceu com Jó, irá acontecer com a gente. E a gente não pode descer do telhado para apanhar bens dentro da casa, não pode. A gente não pode voltar atrás por coisa alguma, por coisa alguma. A gente precisa estar em comunhão com Deus, cuidar da nossa vida espiritual para receber o Senhor Jesus, para que Ele nos leve, para que Ele nos leve para perto de Deus, para que Ele nos leve junto com Ele. Então é importante que tenhamos uma vida buscando a santidade, é importante que tenhamos uma vida de obediência, uma vida grata, uma vida de humildade. É isso que ele está nos dizendo nesse capítulo. Sejam humildes, perdoem. Sejam humildes, perdoem. Ele não vai avisar quando vai voltar. A volta do Senhor
O reino de Deus é um tempo. É um tempo, é o tempo presente, é o tempo futuro. É o tempo presente, é o tempo futuro. O reino de Deus, ele é presente ou futuro? A pergunta fica. É os dois. Jesus, ele passeia aqui junto com a gente, ele está entre a gente. O Espírito Santo de Deus está aqui entre nós. Então, o presente, o reino, é onde Jesus está, é onde o rei está. Entende? O presente é onde o rei está, e o rei está aqui. Então, precisamos tomar cuidado com a nossa vida espiritual, com a nossa atitude. Precisamos tomar cuidado com as coisas que falamos para o irmão, com as coisas que fazemos. Às vezes, damos alguns passos errados, mas a gente pode se arrepender. A gente pode se prostrar aos pés do Senhor e pedir perdão, porque Ele está sempre pronto a nos perdoar. Por isso Ele manda que perdoemos 7 vezes mais, 70 vezes 7. Isso aí é uma ordenança, porque o Pai nos perdoa a todo momento. E é isso, gente. A gente precisa estar preparado para a volta do Senhor. Não sabemos quando, não sabemos como, não sabemos a hora, não sabemos nada, mas Ele vai voltar. Ele não vai avisar. Como nós já lemos várias, ele já falou em várias passagens aqui na Bíblia, ele não vai, é como a gente viajar para passear, deixarmos a casa, o ladrão não vai avisar quando ele vem roubar a casa. Ele vem, sem avisar. Então a gente precisa estar atento, não nos distrairmos, ter cuidado com as distrações, porque o inimigo, o diabo, ele é sujo, ele veio para matar, roubar e destruir. E é isso que ele quer, distrair, nos distrair. Não nos distrair, não podemos deixar que ele nos distraia. Não podemos nos distrair com as coisas desse mundo. Não podemos idolatrar as coisas materiais. Não podemos idolatrar as pessoas. Deus tem que estar em primeiro lugar. Deus tem que ser a nossa prioridade. Não é o marido, não é o filho, não é o amiguinho, não é o pastor, não é. Deus está em primeiro lugar em nossas vidas. Nunca esqueçam, depois que a gente conhece o Senhor, que a gente tem uma vida de intimidade com Deus, e passa a ter Ele habitando em nossa vida, em nosso interior, o Espírito Santo passa a fazer morada na nossa vida, a gente tem que amar a nossa família, o nosso irmão, o nosso pastor, a nossa igreja, a todos à nossa volta. Mas nunca esqueçamos de que, a partir do momento em que passamos a ter o Senhor como único e suficiente Salvador, Ele está no meio de nós, Ele está entre nós e as outras coisas. Ele está entre nós e as outras coisas, e as outras pessoas. Então, Ele é um mediador entre nós e as outras pessoas. Nós temos que amar, sim, as nossas famílias, os nossos amigos, mas Deus, Ele vem antes, Ele é o mediador, Ele está em primeiro lugar. Amém? Então, vamos levar esse estudo a sério e aprender, né? Aqui nas Escrituras está nos ensinando tudo a respeito do perdão, da humildade, do reino do Senhor. O reino de Deus, ele é presente, ele é futuro, porque o reino é onde Deus está, é onde o rei está. Então a gente aprende muito com as Escrituras. Amém? Vamos então terminar a live. Mais uma vez eu entro aqui para fazer essa live muito feliz, porque eu aprendo a cada dia mais com vocês.
Eu estou aprendendo também, isso está me edificando muito. Estudar a palavra é muito importante, gente. E eu estudo, porque, olha, eu faço anotações aqui, eu faço anotações, eu, eu vejo realmente aquilo que eu entendi, eu coloco, vou pesquisar. E assim, é muito importante que a gente leia a palavra, porque Deus fala com a gente através da palavra. E a oração a gente fala com Deus. Então, que tenhamos sempre uma vida de oração, de intimidade, um relacionamento forte, verdadeiro com o Senhor. Que tenhamos essa intimidade também, essa vontade também de ler a palavra, de estar presente todo dia estarmos todo dia na presença do Senhor, estudando, aprendendo cada dia mais o que Ele tem para nos falar. Amém? Então, irmãos, agora eu peço de novo para que vocês deem um pulinho lá no meu YouTube, inscrevam-se no meu canal, para que eu possa fazer uma live, passar a fazer a minha live por lá, pelo YouTube, porque eu creio que a palavra do Senhor não volta vazia. E a gente precisa ganhar mais pessoas, pessoas sedentas para ouvir as coisas de Deus. Me ajudem, deem um pulinho lá, curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no meu canal para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante. E não tire, né, o canal do ar, por favor, para a honra e glória do Senhor, nada para mim, para a honra e glória do Senhor. O YouTube ele tem um limite para permitir que façamos uma live por lá ao vivo. E eu não tenho ainda esse limite, não atingi esse limite de inscritos. Então eu peço a você que está aqui ao vivo e a você que vai assistir essa live, dá um pulinho lá, curte, comenta, compartilha. Se você já se inscreveu, faz um comentário, faz um feedback, me fala alguma coisa, interaja comigo para que eu possa melhorar. Fale, pergunte, faça a sua pergunta. Eu estou pronta aqui para responder, tá bom? Vamos orar então para terminar a live. Pai querido, Pai de amor, Paizinho, gratidão. Gratidão por mais uma live. A live de número 61. Obrigada, Senhor, obrigada. Já estamos terminando o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Quanto ensinamento, Senhor. Quanto ensinamento nós conseguimos até aqui. Obrigada, Pai. Abra sempre as nossas mentes, clareia a nossa mente para que possamos ter entendimento, sabedoria ao lermos, ao falarmos, ao comentar. Me ajude, Pai, me ajude. Que esses ensinamentos não fiquem só na nossa memória como um ensinamento qualquer. Não. Que a gente leve esse ensinamento para o coração. Que não sejamos como os fariseus, os religiosos, que conhecem a palavra de cor e salteado, que sabem todos os versículos da Bíblia, mas não têm o Senhor no coração. São religiosos. Pai, não permita que façamos da nossa vida pessoas frias, que façamos da nossa vida pessoas religiosas, que tenhamos amor, que tenhamos fogo queimando no nosso coração quando entrarmos em Sua presença, quando estivermos lendo a Sua palavra e durante o nosso dia, que a nossa mente, que os nossos pensamentos sejam voltados para as Tuas coisas, Pai. É isso que eu te peço. É isso que eu te peço. Obrigada. Obrigada por tanto ensinamento. Agora, Pai, eu te peço também por cada irmãozinho que está online aqui. Gratidão, Senhor. Gratidão por essa vida, gratidão por esses irmãos. Abençoa cada um que está aqui. Abençoa aqueles que irão assistir a live
gravada. Abençoa, meu Pai, cuida da sua vida, da sua saúde, cuida do seu trabalho, dos seus filhos, da sua família. Cuida, Paizinho, para que tudo seja conforme a tua vontade. Alcance cada um, Senhor, que eles estejam abertos para receber o teu evangelho, para receber o teu evangelho. Que eles entendam que a vida na tua presença é uma vida maravilhosa, que essa vida aqui é passageira, que essa vida aqui é uma vida que não vai nos dar nada, não vai nos dar nada, que a gente não se prenda às coisas materiais, que a gente foque nas coisas do Espírito, que a gente se prepare para a sua volta, porque lá sim, no céu, teremos a vida eterna. Obrigada, Paizinho. Agora cuida da minha saúde também, Senhor. Cuida da minha vida, cuida do meu emocional. Cuida, Senhor, para que eu continue firme, levando o teu evangelho, falando da tua palavra. Que eu não acrescente nada, que seja tudo conforme o que está escrito. Eu oro agradecida, Senhor, agradecida, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Beijos. Fiquem com Deus.